Então, fique à vontade. Pessoal, muito boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar agora oficialmente o nosso evento, né? Que é Oportunidades do Mercado Chinês para os Exportadores Brasileiros. Meu nome é Thomas Weber, sou economista e administrador, doutorando na UFRN em Administração, docente da UNP e técnico do PXRN. Então, minha função hoje é auxiliar, né, o nosso ilustre convidado e palestrante, a Feitosa. Como já falei, né, o nosso tema hoje, nosso grande tema hoje é a China. Né? Vamos falar de oportunidades. Né? Sem sombra de dúvida, né, a China é um mercado muito promissor, né? Mas ao mesmo tempo ele pode intimidar um pouco, né, em função do seu tamanho, em função das divergências culturais e além de outros desafios. Então, nosso evento, né, foi construído pensando exatamente como navegar nesse oceano, né, tanto de oportunidades como de desafios do mercado chinês. Aí vale a pena também destacar que o mercado chinês não oferece só oportunidades para grandes empresas. O nosso ilustre convidado, Attila Feitosa, né, tivemos até uma conversa, obviamente, prévia, né, ao construir o evento, né, ele destacou, e vai falar mais um pouco disso, que também pequenas e médias empresas brasileiras, né, pode-se tirar proveito, né, obviamente, no bom sentido, desse mercado. Então, como já falei, né, temos o prazer imenso, né, de receber o nosso palestrante Attila Feitosa. Ele é formado em contabilidade pela UFRN, é empresário, consultor de negócios na China, especialista em comércio internacional da China, consultor de importação e exportação, provedor de logística global, organizador de missões comerciais na China, despachante aduaneiro no Brasil, né, e CEO da UNOS, exportação, importação e logística. Então, isso aí é o currículo, né, um currículo bastante vasto, eu tentei resumir aqui o máximo possível. Boa noite, Attila, tudo bem? Boa noite, Thomas, tudo bem? Boa noite, João. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a presença de todos que vão se dispor aí a ouvir um pouco, né, sobre esse tema que me motiva demais, eu gosto muito de falar, não é? Sobre a China. E então eu quero agradecer a PIEX aqui, Rio Grande do Norte, que me deu a honra aí, então, de fazer esse seminário de encerramento das atividades, né, do PIEX. E espero que realmente vocês consigam aproveitar aí nesse pouco tempo que a gente vai ficar aqui conversando, né? E que vocês aproveitem ao máximo e ao final estaremos aí abertos, né, para as perguntas que porventura e as dúvidas que vocês tenham. Ok? Podemos começar então. Vamos iniciar então. Nós que só, né, eu gostaria de agradecer mais uma vez que você aceitou nosso convite, né? Ficamos muito gratos. E como você já falou, né, quem tiver alguma pergunta, por gentileza, registrar no chat, né? No final do evento, eu vou estruturar, né, organizar essas perguntas de acordo com os tópicos e direcionar para o Attila. Então, se vocês puderem registrar no chat as perguntas, agradeço muito. Também o Attila fez o pedido, né, se cada um pudesse apresentar um pouquinho. Se eu não me engano, temos aqui até uma pessoa ou outra de outro estado, né? Então, se todo mundo puder colocar no chat aí o nome e a origem, né, se é um empresário PX ou algum técnico PX de outro núcleo, a gente fica muito grato. Attila, então, passo a palavra para você. Muito obrigado. Ok, vamos lá. Já estou vendo aí alguns amigos, né? Mauro Clerman, grande companheiro aí de luta aqui, muitos anos aqui em Natal, está dando prazer aí de estar assistindo a palestra. Bom, então já foi feita essa apresentação aí da minha pessoa, não é? Mas eu queria resumir aqui e fazer um pequeno relato, né, muito rápido, em que a gente, minha relação com a China, ela começou a se intensificar, na verdade, a partir de 2007. Né? Nós começamos, na verdade, a gente já trabalhava com a China desde 2000,
mas foi uma época em que o Brasil, né, 2000, 2001, a moeda brasileira ficou muito forte, né? Então começou a haver um boom das importações, as coisas da China não eram tão caras, né? E isso foi criando um relacionamento, e a partir de 2007 nós fomos procurados por uma empresa da Paraíba que queria desenvolver um produto na China, e nós então pegamos as malas e fomos para lá, né? Então de lá para cá já se vão aí 13 anos, né, com diversas viagens à China, com muitos projetos que nós fizemos. Uma das grandes benesses que eu vejo na nossa área é essa possibilidade de que a gente tem de sempre aprender coisas novas, né? Porque cada projeto que nós desenvolvemos sempre é ligado a um setor que eu tenho que, na verdade, aprender muito sobre aquilo ali para tentar auxiliar as pessoas, né, para atingirem o objetivo de comprar lá na China, né? E quando foi a partir de 2017, a gente começou a perceber que as coisas na China começaram a ficar um pouco caras, né? E aí nós começamos a perceber esse movimento de um pouco da diminuição, né, do interesse das importações, porque as mercadorias já estavam ficando um pouco caras, né? E foi quando, em 2018, né, o governo chinês, né, através do Xi Jinping, lançou aquele, não sei se vocês já ouviram falar, do One Belt, One Road, né? E aí a gente, então, em cima desse programa foi que nós começamos, então, a trabalhar esse projeto de oportunidades no mercado chinês. Então, vamos lá. Então, baseado nisso, né, a gente tem hoje, porque o mundo mudou muito, né, esse mundo pandêmico, né, fizeram as coisas, de alguma forma, muitas se acelerarem, outras retardarem, né, e a gente, então, mas apesar de tudo, né, o Brasil hoje, agora no ano de 2021, nós temos aí na corrente de comércio exterior exportações e importações, né, que registraram recordes aí, né? Então, isso é uma janela, uma estrada aberta, né, para os produtos brasileiros também, né? A gente tem hoje essa briga que já se arrasta há muito tempo entre China e Estados Unidos, né, para ver quem vai deter, né, o título de maior economia no mundo, né? E apesar de que, se a gente for falar de GDP, a China hoje já é a primeira economia do mundo, né? E então, assim, isso, por conta também dessa briga, abriram algumas oportunidades para os outros países, né? Por quê? Porque a China também retalhou muitos produtos americanos, ou seja, aumentando os impostos de importação desses produtos, né? E já dos produtos brasileiros, não, né? Então, a gente tem exatamente vamos dizer assim, esse quadro extremamente favorável, né, aos produtos brasileiros, né? O grande detalhe é que hoje, né, já de longo tempo, o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Falando dos minérios, de soja, açúcar, né? E onde a gente ainda não detém, né, não entramos, por assim dizer, nos outros produtos mais industrializados, produtos alimentícios ou produtos de maior valor agregado, produtos tecnológicos, né? A gente só cita aí um produto com alta tecnologia, que o Brasil realmente exporta para o mundo inteiro, que são os aviões da Embraer, né? Isso aí é inquestionável, né? A qualidade dos aviões da Embraer, né? Mas, fora isso, né, a gente ainda tem muito a trilhar com relação a isso. Então, voltando ali a 2018, quando o Xi Jinping lançou o One Belt, One Road, né, eles criaram a primeira feira de importação da China. Então, para demonstrar ao mundo que a China estava disposta e apta, né, a comprar tudo que fosse necessário para atender ao mercado consumidor chinês. E esse programa, na verdade, ele tem dois objetivos principais, que um seria fazer a interligação logística
que eles conseguiram fazer de praticamente 1/4 do globo terrestre, né, que pega ali China, Rússia, Europa toda, África, Índia, né? Então, ali se criou um cinturão, né, que remete àquela antiga rota da seda que a gente aprendeu na escola, aquela rota marítima, né? Só que hoje, mais moderno, né, hoje muito desse cinturão está ligado por via ferroviária, né, e marítima. Então, isso é uma estratégia de desenvolvimento. Esse assim, a menina dos olhos do Xi Jinping, né? Então, nesses países, principalmente na África, no Oriente Médio, eles estão dotando esses países de infraestrutura. Então, a China tem feito acordos com os governos desses países, né? Construindo portos, aeroportos, estradas, né? Porque o segundo ponto desse programa é transformar, dobrar a classe média chinesa, que hoje gira em torno aí de... falar números é muito relativo, mas vamos lá, 430 milhões de consumidores, e a ideia é que até entre 2025 e 2030 eles consigam chegar aí a 700, ou passar de 700 milhões, né, de consumidores. Então, imaginem você ter uma classe média com 700, 800 milhões de consumidores, né? Eu até me questiono se realmente o mundo tem capacidade de atender a China, né? Nesse sentido, né? Então, eu fui a essa primeira feira, né, essa CIE, para vocês terem ideia, é uma feira que só poderiam entrar, estarem presentes dentro do pavilhão empresas estrangeiras, né? E simplesmente eu não consegui entrar, né? Porque foi uma coisa, quando a gente soube disso, eles tinham feito um pré-lançamento, né? E você tinha que fazer um cadastro prévio e tal, e eu realmente não soube disso, e olha, foi impressionante, não teve jeito de entrar. Fiz de tudo, me ajoelhei, falei com Deus e o mundo, mas não me deixaram entrar. E em 2019 eu fui, né? E aí sim, né, a gente viu que foi feito, impressionante, havia uma área reservada a empresas brasileiras, havia algumas empresas brasileiras já lá, né? E então isso abre uma lacuna muito grande para que esses produtos, e as empresas que estavam lá, né, não são multinacionais. Evidentemente que as multinacionais estariam, mas as empresas brasileiras que foram, algumas delas eram empresas medianas, empresa pequena, né? Então, a gente vê que, de certa forma, com um esforço concentrado, há também como se conseguir, né, adentrar esse mercado, que é o que eu vou falar aqui hoje também, né, com um certo planejamento, né, para que se consiga fazer presente no mercado chinês, né. Então, a feira, eles criaram também um pavilhão ao lado desse centro de exposições, que foi a coisa fantástica que eu vi. Eles fizeram um prédio em um formato de um navio, e realmente parece um navio enorme, assim, um transatlântico, né? Não um transatlântico, mas um navio de carga, né? Enorme. E dentro é como se fosse um shopping, né? Com espaços que são locados para os países. Para os países. Então, nessa feira, quando eu consegui em 2019, né? Vários espaços estavam sendo abertos, inaugurados, né? Países tanto do primeiro mundo quanto do terceiro mundo, né? E o que mais chama a atenção da gente, lamentavelmente, né, é que de todos os países que vocês possam imaginar, né, eu só não encontrei um lugar específico para o Brasil, né? Países africanos muito mais pobres que o Brasil, né? Apesar que a gente sabe também que o governo chinês, nesse aspecto, pode ter também subsidiado esses países para estarem presentes lá, né? Mas isso não vem ao caso. O fato é que a gente, né, o Brasil, não estava presente. Então, havia
um outro espaço dos países de língua portuguesa, né? E lá realmente havia uma prateleira, posso assim dizer, né, que tinha lá uma menção a produtos brasileiros. E para minha surpresa, né, encontrei lá a castanha de caju da Uzi Brás. Então foi o único produto norte rio-grandense que eu encontrei lá, né? Mas, na verdade, o stand não era brasileiro, né? O stand era de todos os países de língua portuguesa. Então, tinha muitos países africanos, tinha Portugal, né? Que foram colônias de Portugal, né? Que estavam lá, né? Então, esse programa, né, vai fazer com que o governo chinês, a partir do momento que eles consigam efetivamente aumentar essa classe média, né, que a gente está vendo que eles estão num ritmo muito frenético, né, e as coisas lá andam muito rápido. De uma certa forma, né, a pandemia acelerou alguns processos, né, e que eu vou falar também aqui um pouco mais para frente, principalmente hoje, né, a gente já tem vamos dizer assim, uma dificuldade, né, nós como estrangeiros, de conseguirmos pagar as coisas lá, né, porque a moeda digital lá já está bem avançada, né? Tanto o próprio mendigo na rua, ele tem um QR Code pendurado no pescoço, né? Então ele recebe Pix, né? Vamos dizer assim, ele já tem uma conta digital para ele receber a esmola, né? Então, as crianças também, né, elas têm um relógio, né, que vão ali numa loja de conveniência, compram um doce, ela só coloca ali o relógio, é debitado o dinheiro, possivelmente da conta da mãe, né, do pai. Então, a gente ainda está bem longe desse aspecto, né? A gente ainda não vai chegar ainda tão cedo, né, numa mesma situação como essa, né? E então, falando especificamente da porta de entrada para o mercado chinês, aqui para as empresas brasileiras, sendo mais objetivo, não é? Evidentemente, a China, ela tem, vamos dizer assim, características culturais, né, muito distintas da nossa, né? Então, a gente não pode adentrar um mercado desse sem, primeiro, evidentemente, ter um estudo de mercado para que você realmente direcione seu produto, né? Como você vai fazer a sua logística, né? Quem é que vai fazer essa parceria com vocês, porque a gente, realmente, esse é um fato, que a gente não tem como chegar lá e tentar fazer uma operação direto, sozinho. Tá, tudo bem, você pode até tentar, mas é complicado, né? Então, para você poder fazer uma operação própria, eu sugiro, né? Essa minha sugestão, nós temos uma analogia aqui que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, mais ou menos no início dos anos 2000 até 2010, todos aí sabem, nós tivemos um boom muito grande de investidores estrangeiros aqui, como espanhóis, alemães, noruegueses, né, italianos. Vários europeus vieram para o Brasil investir, principalmente naqueles grandes projetos de resorts, de hotéis, e foi um boom aqui muito grande, né? E nós tivemos um caso específico que muitos europeus, eles não, às vezes não querem se adaptar à nossa realidade, à nossa maneira de ser, né? À nossa cultura, e acham que aqui eles vão fazer a mesma coisa que fazem na Europa, né? E que nós é que devemos nos adaptar a eles. Eu vi muito isso porque nós tivemos muitos clientes dessa maneira, né? Que chegavam no escritório e, né? Não, mas na Itália é assim, mas na Espanha é assim. Sim, mas você está no Brasil, você não está na Europa, né? E houve uma desses clientes que ele realmente era um espanhol, que ele chegou um dia e falou comigo: Átila, para eu poder entrar aqui no mercado brasileiro, eu tenho que estar junto com o brasileiro. Eu preciso que alguém que entenda a cultura do brasileiro para eu poder chegar. Eu não posso querer impor aqui vamos dizer assim, né, uma ideia europeia aqui já pré-concebida e querer que todos vocês aceitem. Então, em resumo, esse empresário continua até hoje aqui no Rio Grande do Norte, ele acabou virando um industrial, né?
mas a maioria dos outros que nós tivemos como clientes, todos foram embora, né? Porque realmente não se adaptaram a essa realidade, né? Então, a mesma analogia, por isso que eu coloquei aí parcerias com empresas chinesas, porque nós, né, empresários brasileiros que queiram adentrar o mercado chinês, né, precisamos, nesse primeiro momento, fazer essas parcerias, né, com chineses para a gente poder, então, também conhecer como é que funcionam as coisas lá, né? Não podemos chegar lá na prepotência e querer implantar, né, o sistema brasileiro. Então, o que a gente... vamos citar alguns casos, né, que realmente são bem icônicos, né? Eu não sei os que conhecem, existe uma rede de lojas nos Estados Unidos chamada Best Buy. É uma rede de lojas de eletroeletrônicos, né? Eles têm muitas lojas nos Estados Unidos, em vários países. E a Best Buy foi, vamos dizer assim, mal orientada do ponto de vista vamos dizer assim, dessas adequações, e fizeram uma tradução do nome da loja em mandarim que ficou de uma maneira completamente equivocada e que, quando o chinês lia, né, estava escrito o quê? Não compre aqui. Então, isso foi um case muito interessante, e a Best Buy fechou 184 lojas na China, né? Então, esse é um caso do quê? De uma pequena adaptação, né, que eles deveriam, uma empresa daquele nível, né, talvez não se cercaram desses cuidados de tentar entender isso, né, que você tem que fazer adaptações para que aquele consumidor ali daquele país entenda a mensagem que você queira passar. E isso foi realmente bem, né, imaginem aí o prejuízo. Então, hoje já existem, né, empresas já hoje da China que já estão recebendo essas empresas estrangeiras para fazer exatamente, né, as adequações de embalagem, né, voltadas à cultura chinesa, né? Nós temos aquele detalhe das cores, né? Muita coisa na China, você sabe que tudo é vermelho e dourado, amarelo, né? Por quê? Porque aquilo faz parte, porque o vermelho para eles é a cor da felicidade, né? Então, muita coisa é vermelha. E o ouro, né, o amarelo, exatamente porque representa a terra, né, o ouro, né, a riqueza, né? Então, você vai chegar na China, você sempre vai encontrar aqueles desenhos étnicos ali, aquelas coisas todas, a arquitetura chinesa, né, muito representada por essas cores, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para que você chegue lá e você não cometa uma gafe, né, em que você, ao invés de tentar promover o seu produto, você está matando o seu produto, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, ao contrário de nós aqui ocidentais, né, a cultura chinesa, o luto lá é representado pelo branco, né? Eles não gostam de coisa branca, né, porque representa para eles a morte, né? Não é o preto como é para nós, né? Então, mais um outro cuidado que você tem que ter. Por exemplo, o número 4. O número 4 é outra coisa, assim, muito mal, dá azar, má sorte, tudo de ruim é o número 4, né? Já o número 8, ao contrário, eles se matam para conseguir. Se você tiver um celular que tem, quanto mais números 8 tiverem, eles pagam uma fortuna para poder ter aquele número. A casa com o número 8, a placa do carro, quanto mais 8 tiver, se o prédio que você vai instalar sua empresa tem o número 8, então, assim, existe toda uma cultura, que eles também são muito místicos, né? E um detalhe que eu me lembrei também, vocês sabem que nos prédios na China, você entra no elevador e quando você vai procurar o andar 4, não existe. Não tem o número 4 no elevador, né? É 1, 2, 3, 5, porque eles não, né, odeiam o número 4, né? Então, são quesitos culturais que você tem que estar ciente, né, que realmente você não pode dar esse vacilo, vamos dizer assim, né? Aí você faz todo um trabalho de adaptação, né? E você chega lá e comete uma gafe dessa,
né? Então, precisa realmente tomar muito cuidado, né? Para a gente não ser pego nessas pequenas armadilhas, né? Então, falando do ponto de vista, por exemplo, se você tem um produto, né, alimentício, nós temos aqui a analogia no Brasil, como nós importamos alimentos, né? Nós temos que pedir autorização do Ministério da Agricultura ou da Anvisa, né? Então, a mesma analogia se aplica lá também. A gente não pode vender um alimento, não pode vender um produto que vá ser ingerido, que vá ser passado no corpo, né, como um cosmético, um shampoo, sei lá. E por quê? Porque também você vai precisar dos órgãos reguladores. Então, você também precisa fazer isso, né? Me fizeram uma pergunta também num outro momento sobre a marca. É preciso eu registrar a marca? Bom, registrar a marca, né, você tem que fazer isso no mundo inteiro, né? E até o chinês, até por ter essa fama, né, de copiar as coisas, né, eu acredito que você realmente registrar sua marca seja um fator bastante preponderante, né, para você depois não ser pego de surpresa, né? Porque se um produto chega lá e você realmente não tomar os devidos cuidados, pode ter certeza que o chinês, se ele souber que não está registrado, ele vai registrar, né? E com relação também a esse detalhe das marcas, do branding, né? Às vezes eu já passei por situações que nós já tivemos projetos aqui para exportação de produtos para os Estados Unidos e que a pessoa, eu tentei explicar que quando você vai para o mercado externo, você possivelmente vai criar um second brand exatamente para poder fazer tudo isso, adaptar aquela cultura, né, ser uma coisa inteligível, né, para aquele mercado. Nós tivemos um caso na Paraíba que aconteceu isso, né? Nós chegamos aqui, era uma empresa de calçado, e nós fizemos 3 feiras aqui no Brasil, né? Tinha a Coromoda, aquela outra feira que tinha no interior de São Paulo, eu não me lembro. Eram feiras grandes que tinham aqui de sapato. Nós fizemos 3 feiras no Brasil e fomos fazer uma feira em Las Vegas, que é a World Shoe Shows, que era a maior feira de calçado do mundo. Só que quando chegou lá, o nome do produto era o sobrenome do dono da fábrica. E era uma palavra que tinha muito R, né? E eu tentei explicar para ele que ele precisaria adentrar o mercado americano, ele precisaria pensar nessa possibilidade de fazer uma segunda marca, né, que seria voltada para o mercado americano, né? Até porque o produto dele gozava de uma boa reputação, né? Os produtos eram considerados muito bons, não era um produto de primeira linha, mas era um produto que as próprias marcas famosas aqui, né, consideravam o produto dele muito bom, né? Mas foi uma coisa em vão. A gente chegou a negociar lá, mas ele bateu o pé que o nome da empresa era da família, que era do pai, e que ele não ia mudar o nome, né? E eu falei, mas como é que um americano vai falar esse nome? É um pouco complicado. Então, fica difícil, né, você tentar vender. Então, a mesma analogia vale para a China também. Então, se vocês pensam realmente em adentrar esse mercado, nós temos que pensar em todos esses aspectos, inclusive também criar um nome que seja agradável, né, sonoro para o ouvido do chinês, né, para que ele também fique conhecido lá na China com uma característica chinesa, não é verdade? Então, a gente falando desse mercado agora, hoje, a gente, com o avanço da pandemia, né, o e-commerce no mundo todo, né, explodiu. A China, impressionantemente, o setor que também cresceu assustadoramente foi o setor de delivery, né, que foi o setor que realmente, naquele momento todo de lockdown, aquelas coisas, né, foram eles que levaram, né, os alimentos e faziam a distribuição de tudo, né? Se criou também, já tem aquele mercado que hoje é muito importante para o e-commerce, né? Que eles chamam de last mile, né? Esse é um mercado que está crescendo muito, né? Que todos os grandes marketplaces, eles estão tentando a cada dia mais encurtar, né, sempre o prazo de entrega, né? E para isso, né, a Amazon, a Alibaba, eBay, eles estão distribuindo centros de distribuição no mundo, né,
para que realmente, na hora que o consumidor de determinada área compra aquele produto, ele receba o produto com mais rapidez, né? Então, isso catapultou o mercado chinês, né? Hoje, o mercado online, né? Ele, na verdade, na China, virou maior do que o físico, né? Então, você tem hoje muito mais operações online, né, do que o mercado físico em si, né? Só que para você também poder adentrar isso daí, né, hoje na China, como eu falei no início, nós temos um detalhe extremamente importante, né, que eu vou adiantar um pouquinho aqui, que é exatamente a forma de pagamento e os marketplaces que você, então, deve adentrar para você realmente poder ter o seu produto comercializado na China, né? Eu falei lá no início da dificuldade que nós, como estrangeiros, eu recentemente, né, até minha última viagem, que foi em 2019, mas a gente já começou a enfrentar isso tipo 2016, 2017, e onde a gente chegava nos comércios, né, e já era um pouco difícil eu pagar até com cartão de crédito, porque realmente como a gente não tem a moeda digital que ele já tem, porque lá eles têm o correspondente ao WhatsApp lá, porque o WhatsApp é proibido lá, né, eles têm lá o WeChat, né? O WeChat é o WhatsApp da China, e tudo se faz pelo WeChat, né? Você compra, vende, conversa, namora, né? Ele é muito melhor do que o WhatsApp, principalmente no que se refere a você mandar vídeo, muitas fotos. Ele tem uma ferramenta que é muito legal, que você pode conversar através do WeChat, mesmo você falando português, né? E o chinês não falando nada de português, né? Você escreve na sua língua, quando ele recebe lá, ele clica em cima daquela mensagem e ele traduz já para aquela língua que está setado ali naquele celular daquele país, né? Então, evidentemente que o tradutor, em alguns momentos, ele dá a falha, mas dá para se entender 80%, 90% tranquilo, né? E o WhatsApp não faz isso, né? O WeChat já faz isso, né? Então, eu vou fazer um comentário aqui, porque a Ana Clara Silva colocou isso. Eu recebo muito, Ana Clara, pessoas que querem entrar no WeChat, porque realmente de um tempo para cá, eles querem que uma pessoa que tenha o WeChat há muito tempo libere o seu acesso. Isso realmente complicou bastante. Antigamente não era assim, né? A gente entrava, baixava como o WhatsApp. Mas realmente hoje eu já fui contactado por muitas pessoas, né, que me pedem para fazer isso. E você também tem um limite diário, você também não pode ficar liberando muita gente, né? Mas não tem problema. Me chama depois que eu libero você. E vamos lá. Então, assim, hoje, né, os grandes marketplaces na China, eles, né, TikTok nem se fala, né, o mundo inteiro, né, a Pinduoduo, né, o Tmall, que na verdade ele tem um marketplace virtual, mas ele também tem muitos shoppings na China que chamam Tmall, né? Antes ele era um espaço físico, né? E depois é que ele virou um marketplace, né? JD.com, né? E assim vai. E aí, para a gente entrar lá, o que é que vai acontecer? Aquilo que eu falei. Sem você ter o ePay, que é do WeChat, né? E sem você ter o Alipay, que é do Alibaba, né? A gente não vai conseguir transacionar, né? Então, até para entrar isso na China, vai acontecer esse processo. Se a gente não tiver essa moeda digital, vai ficar difícil vender qualquer coisa na China, né? Evidentemente, eu estou falando isso em termos de e-commerce, né? Evidentemente, se você encontrar um distribuidor, uma pessoa que vai comprar um container do seu produto e ele lá vai fazer a distribuição e ele vai vender no marketplace, né?
realmente você não tem problema, né? Você não vai precisar, porque a transação, né, vai ser feita entre bancos, né? E então não vai ter problema. Mas para se trabalhar o e-commerce, para ir para o end user, né, o consumidor final, realmente sem a moeda digital, esqueça, né? Realmente você não vai conseguir. E também, a partir do advento da pandemia, o que aconteceu na China? Foi uma explosão do live streaming. Por quê? Porque como não havia esse contato, não podia haver esse contato físico, né? As pessoas não podiam sair de casa, as pessoas não podiam ir comprar, várias pessoas na China começaram a fazer transmissões ao vivo, né? E isso começou no interior. As pessoas fazem vamos dizer assim, tem uma má impressão, achando que até hoje na China as pessoas que vivem no interior vivem num regime de escravidão. Isso é uma grande mentira, né? Aqui no Brasil mesmo, quantas vezes aparece no jornal que tem fazendeiro aí que explora trabalhador rural aqui, análogo à escravidão. Mas lá não. Lá, realmente, o que aconteceu? Esses pequenos produtores rurais começaram a quê? Ter problema com a produção que eles tinham, que eles não conseguiam vender. Então, alguém, sei lá, uma neta, uma filha, viu que aquele agricultor estava em dificuldade e começou a oferecer o produto pela transmissão ao vivo, né? E começou a vender, e isso foi, assim, uma loucura, né? Então, hoje, a coisa chegou a um nível na China que todas as empresas, existem estúdios, aqui como existe o coworking, né? Lá eles têm um coworking só para live streaming. Então, você tem um prédio imenso, com centenas de estúdios, todos preparados, com luz, com som, para você fazer as apresentações e você vender o seu produto, né? Hoje tem cursos, né, para as pessoas saberem como se portarem diante da câmera e saber como vender o seu produto, né? Isso foi, assim, assustador na China, né? Então, se tornou o live streaming uma ferramenta extremamente potente, e quem brasileiro que for adentrar isso, não tenha dúvida, nós não vamos ter uma outra, vamos dizer assim, uma outra alternativa a não ser contratar uma live streamer, uma influencer chinesa ou chinês, né, para poder realmente também trabalhar o seu produto, né, porque sem live streaming você não vai, né. Então, aí era basicamente isso, né, esse boom que houve na China, né, por conta do não haver contato físico e tudo, né, e isso virou uma indústria extremamente potente na China. Então, só que hoje nós temos aí, eu acredito que talvez boa parte da audiência aí sejam muitos jovens, né? Vocês, né, são da geração Z, né? Já são, vamos dizer assim, pessoas que já nasceram depois do ano 2000, né? Então, essa geração na China, eu vejo isso muito lá, e eu já fui socorrido por algumas situações. O desenvolvimento da China, e por favor, aqui fica uma ressalva, quando eu falo de China, e eu não estou fazendo apologia, e nem estou me referindo a nenhum conotativo político, nem ideologia, nem coisa nenhuma. Eu me refiro única e exclusivamente ao aspecto comercial, do ambiente de negócios que existe na China. Como um país, em 30 anos, 35 anos, chegou no estágio que eles chegaram, né? Porque, primeiro, muito investimento em educação, né? Se fala muito que o brasileiro é muito empreendedor. Vá à China, você vai entender o que é empreender. Porque hoje, todas as pessoas na China, né, assim, as pessoas os mais jovens, né, pessoas de meia idade, todos querem ter o seu negócio. Todos querem ficar milionário, né? Então, eles têm essa gana por empreender, né? Então, eu vou contar aqui também um detalhe. Nós fomos para uma feira, que é a Canton Fair, né? Que nós fazemos as missões, e nós conhecemos
Aí nós chegamos no stand lá e tinha um fabricante de lâmpada LED para carro, moto, né? E quando você chega no stand, como o stand na Canton Fair é caríssimo, né? Então, muitas empresas também chinesas têm suas limitações orçamentárias e compram um módulo mínimo, né? Para poder ali apresentar. Às vezes, eles se juntam em duas empresas naquele mesmo espaço pequeno, né? E aconteceu exatamente isso. Eu estava aqui com um empresário brasileiro, que é um distribuidor, né? Era um distribuidor nessa área de produtos elétricos e tal, e quando nós chegamos lá, muito bonito o stand, ele gostou dos produtos e tudo, o catálogo muito bonito, né? E como é praxe lá, o chinês convida você para visitar a sua fábrica. Aí, se você realmente quer fazer negócio, quer saber de quem você está comprando, você vai lá visitar a fábrica. E no outro dia de manhã, ele marcou conosco, foi ao hotel, nos pegou. Como eu já tenho uma certa experiência, e como o chinês também já tem uma certa, vamos dizer assim, psicologia para tratar o ocidental, né? Então, dependendo do porte da empresa, eles vão buscar você em carros muito caros, e, né, carros de luxo e tal, né? E o chinês lá do stand chegou num carrinho chinês, né, bem humildezinho, né? A gente entrou no carro, e fomos, andamos aí quase uma hora, e chegamos na fábrica do chinês. A fábrica, na verdade, era a casa dele. Ele fazia, ele, a esposa, 3 sobrinhos e mais um irmão. A fábrica lá, muitas casas, elas normalmente têm 2, 3, 4 andares. Então, a fábrica lá, muitas fábricas na China são verticais. Não é como a gente aqui, né, que a fábrica é toda horizontal. Lá não, muitas fábricas são verticais. E realmente, assim, você subia cada andar era uma pessoa. Então, a linha de produção eram as 3 sobrinhas pegando cada LEDzinho, era aquelas fitas de LED, sabe, que você coloca, né, tem um plástico, né? Então, era um por um, ela colocando ali na placa, né? Depois subia para um outro estágio, aí ele tinha uma máquina também que era bem, assim, artesanal, né? Onde ele fazia uma fita de 5 metros, né? Então ele colocava todos aqueles LEDs ali e depois ele vinha com uma jarra na mão, com o plástico transparente, jogava aquele plástico em cima, né? E depois fechava e tinha um aquecimento. Então ali curava aquele produto, né? E ele então vendia. Então vocês veem como eles são extremamente empreendedores, né? Ele queria realmente crescer, queria ter uma empresa maior e tudo, né? Então, você tinha ali naquela feira pessoas dessa magnitude, como também você tem empresas realmente muito, muito grandes. Então, voltando aqui, então, essas pessoas hoje que estão fazendo esse direcionamento de crescerem, quererem empreender, quererem realmente ser alguma coisa na vida na China, querem realmente ficar ricos, né? Essa geração que está realmente muito conectada, focada nessa tecnologia, né? Eles estão cada vez mais ávidos por fazerem da China realmente esse país com uma economia extremamente pujante, né? Então, aliado a esse detalhe do live streaming, né, que teve esse boom na China, com o advento da entrada do 5G na China, né, o que aconteceu então? Então, hoje, vocês que são mais antenados do que eu, né, vocês sabem que hoje está se falando muito de metaverso, né? A China hoje já tem um programa, tipo um programa de auditório, né? Que já está fazendo um super sucesso lá na China, porque é um programa exatamente sobre o metaverso, né? Que é a junção do mundo físico com o mundo digital, né? Então, o que é que isso vai gerar para o consumidor chinês, né? E para o mundo, né? Ou seja, a China hoje, né, já construiu a maior rede 5G do mundo, né, de alta velocidade,
E hoje, eu até tive, quando eles lançaram o 5G lá na China, eu ando muito de metrô lá, e então, assim, todos como é que chama? Nas manoplas que tem no metrô, né, para você se segurar quando ele se movimenta. Então, aquilo era em todos os metrôs, ali em Xangai, você tinha, né, lançamento do 5G, né? Então, isso, de uma certa forma, vai impulsionar demais a competitividade, né, dentro da China, né? E aí, hoje, a gente tem essa possibilidade, porque foi feito também já o leilão, eu não sei como é que vai ser essa implantação aqui no Brasil, né? O governo aí fala também de levar essa internet para o interior, para as escolas públicas, tudo, né? Porque a diferença, né, do 4G para o 5G é absurda, né? Então, tipo, né, o 5G, eu não sou especialista, mas dizem que é, tipo, 100 vezes mais rápido, né? Então, você imagina o que é que vai ser criado aí, né, de inovação, de conectividade mais rápida, né? Que mais? Sei lá, são tantas as possibilidades que podem surgir em termos de negócio, né? Como isso vai interferir no nosso dia a dia, né? E a gente realmente fica se questionando, né, se a gente vai realmente se surpreender demais, né? Porque com certeza muitas coisas interessantes do ponto de vista tecnológico vão começar a pipocar, né, por conta do 5G. E eu espero que isso também ocorra aqui na China, né? Desculpa, aqui no Brasil, né? Então, hoje, né, a China, como construiu essa rede, né, a infraestrutura, a gente normalmente também, quando visita a China, a propensão sempre maior é você sempre ficar na costa, né? Porque lá são todas as cidades mais desenvolvidas, né? Todas estão muito próximas, né, da costa ou estão na costa, né? Até por conta de transporte marítimo e tudo, né? Então, vamos dizer assim, o resultado do lançamento do 5G realmente na China vai trazer aí vamos dizer assim, saltos tecnológicos aí muito grandes, né? E como eles correm muito na frente, a gente fica preocupado, né, com relação a isso, né? Porque o que é que isso pode representar para a gente vamos dizer assim, de defasagem, né? Como é que a gente vai ficar com eles tão à frente e a gente ainda engatinhando ainda nessa área, né? Aí hoje, falando especificamente do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte já deu um passo, na verdade, não o Rio Grande do Norte, na verdade, a diplomacia brasileira, né, negociou com o governo chinês, né, foi liberado em 2020, né, houve uma troca, né, porque essas coisas a nível diplomático, tipo, a China não liberou a entrada do melão brasileiro porque nós somos o maior produtor do mundo e temos o maior produtor do mundo de melão e por isso, não. Existe um acordo de reciprocidade, né, isso tudo é negociado pela diplomacia, e o governo chinês, para liberar o nosso melão, queria que o governo brasileiro liberasse a entrada da maçã chinesa aqui no Brasil. O que ocorre é que o Brasil é um grande produtor de maçã, né? Principalmente no sul, né? Que a maçã requer clima mais frio, né? Então, isso fatalmente prejudicaria os produtores brasileiros. Então, foi todo esse trabalho da diplomacia. Então, se acordou que o governo brasileiro cederia o direito de se importar pera chinesa, e pelo que eu vi até o ano passado, cheguei a ver até em supermercados em São Paulo, já havia pera da China lá, né? E nós aí estamos trabalhando, né? Já houve, né, todo o esforço aqui de uma empresa local, que todos, não sei se conhecem, que é a Agrícola Famosa, né? Já tentaram fazer aí um trial, né, levando melão lá para a China, mas isso tudo ainda é uma coisa ainda, estão tateando, né, o terreno, porque realmente tem os problemas da logística, tem o problema do shelf life da fruta, né, então,
isso ainda vai ser ajustado, né? A gente tem que ter uma logística mais rápida, né? Que daqui a gente não consegue, né? Essa exportação que foi feita daqui, pela Agrícola Famosa, eles tiveram que levar até Santos e de Santos levar o melão para lá. Quer dizer, já tem a viagem, né? Do Rio Grande do Norte até Santos e depois a viagem marítima para lá. E depois de chegar lá, ainda tem a distribuição no mercado. Então, o melão também não é uma fruta que aguenta muito tempo, né? Em refrigeração, sim, mas aí você tem que manter uma cadeia de frio ao longo né, do processo como um todo, né? Porque senão a fruta, se tirou do frio, ela vai estragar, né? Então também já fica um pouco mais complicado por conta disso, né? De você ter essa cadeia de frio do começo ao fim, né? Com relação aos pescados, a gente também já vem fazendo algumas exportações, né, de peixes congelados, né, porque apesar do Rio Grande do Norte ser o maior exportador de atum do Brasil, né, nós exportamos muito pescado, quase que diariamente para os Estados Unidos, mas esse pescado ele vai aéreo e vai fresco, né, ele não é congelado. Então, mais para a China ainda, a gente, se for aéreo, a gente tem até como fazer essa logística, mas não é tão fácil, né? Não é tão fácil, porque teria que haver troca de gelo no meio do caminho e tudo, então é uma logística bem complicada. Mas para os Estados Unidos, não. Para os Estados Unidos, a gente tem uma logística de 24 horas, 48 horas, então dá demais, né? Para você fazer isso. Outro produto que o Rio Grande do Norte também já abriu o mercado para a China, né? Nós temos aí nosso polo produtor de granitos e mármores, né? Então, onde também nós temos mármores, padrões, né? De mármore e granito, que só aqui no Brasil se encontra, né? E, então, são exportados aqueles blocos, né? Não sei se alguém já viu, são blocos enormes, né? Praticamente o tamanho do container de 20 pés todo, né? É um bloco muito grande. Então, também a gente já tem essa exportação também dos minerais, né? E se você me perguntar quais outros produtos, né, da pauta a gente também ainda poderia tentar exportar. No primeiro momento, eu sugeriria, de acordo com as indústrias que nós temos aqui, né, produtos industrializados com shelf life grande, né, pelo menos 180 dias a um ano, né, porque tem toda a logística, né, e então o chinês tem uma característica também muito interessante, né, que eles gostam muito de doce, né, então eu acho que aqui como nós temos duas grandes empresas na área de confeitaria, que é, né, a Samis e a Candy Pop, fazendo um trabalho, eu até cheguei a trazer, eu fui lá no supermercado, peguei assim todas as balas, né, todos os confeitos que tinha ali no supermercado para até trazer para uma dessas pessoas, né, e para confessar, eu nunca entreguei esses confeitos para ele, não está no escritório até hoje. Mas eu fiz isso sim, e para ele ver. Então não tem muita diferença, né? Então o que a gente teria que trabalhar era realmente só a questão do preço, da logística, né? Para a gente poder, então, também mandar produtos de confeitaria para lá. Outro produto também que eu refuto como interessante, eles também são muito fortes na panificação, né? Então, talvez massas e biscoitos, né? Talvez com algumas características, né? A gente já tentou, porque quem é que não conhece aí a massa de curutu, né? É um produto diferenciado, né? Mas ele tem um componente que é um fator um pouco complicador, porque o produto dele, para ter aquele gosto, aquele sabor, ele utiliza manteiga, né, essa manteiga de garrafa, essa manteiga do sertão. Então, ela tem origem animal e até tem que se ver como é que isso vai ser, se ele pretender um dia fazer isso, né, como é que a gente vai administrar isso lá para liberar perante os órgãos sanitários lá da China, né? E, por último, eu também destacaria, sem dúvida nenhuma, né, a castanha de caju, tanto é que naquela ocasião eu cheguei até a encontrar já o saquinho da
da Usibras lá, né, com a castanha embalada, né, e, então, sem dúvida nenhuma. O grande detalhe é que a gente, ali, eles estão muito próximos, né, do Vietnã, e o Vietnã é um grande produtor de castanha, né, então eles abastecem muito o, o mercado chinês, né, então realmente a gente teria que ter um preço muito competitivo, né, muito assim, bom, né, para poder realmente driblar essa concorrência, né. Então, no momento, eu acho que os produtos que a gente teria aqui, a gente também tem uma indústria têxtil razoável, né? Mas aí, se for falar em têxtil, falar em China, né? Basta ver o que eles fizeram com os italianos, né? Acabaram com a indústria têxtil italiana, né? Então, hoje a indústria têxtil na Itália toda dominada pelos chineses, né? Então, eu acho que a gente não teria muita competitividade, né, para trabalhar. As frutas, eu insisto que ainda é um problema mais de logística. Eu acho que a gente teria que pensar em logística aérea, né, porque realmente marítima é muito longo o trecho, né, o trajeto, e a gente não chegaria com um produto compatível lá para consumo, eu acredito, né? E chegando aí quase ao final, né? Hoje a China está em transição, né? A gente está vendo os esforços que o governo chinês está tentando fazer, né? Na adaptação, né? Da matriz energética, né? Hoje 60% da energia elétrica existente na China vem do carvão, né? Eu já passei por situações lá realmente de poluição que é terrível. É bem, você está num prédio, no hotel, você olhar para baixo, você não vê a rua, simplesmente você não vê a rua. Então, assim, a poluição é um fator realmente muito comprometedor, mas existe todo o esforço do governo chinês aí em melhorar essa coisa, né? Hoje também é o país que mais investe em energias alternativas, né? Como fotovoltaica, eólica, biomassa, né? Então, assim, eles estão fazendo um esforço também, né? Hoje é o país que mais fabrica carros elétricos, né? Apesar de que, nesse aspecto, né, a China também sempre esteve à frente, né, porque o que eu mais via na rua lá, e houve diversas situações que eu quase fui atropelado, porque a gente andava na rua, porque lá é bem legal o detalhe que você tem uma avenida bem larga, né, dos dois lados, aí você tem uma calçadinha, aí você tem uma ciclovia, né? Aí depois você tem uma calçada enorme e aí um outro espaço depois dessa calçada onde as pessoas param o carro. Nas grandes cidades você não vê muito estacionamento na rua, porque a calçada é tão larga, né? Os prédios ficam bem após a ciclovia e todo mundo realmente bota os carros todos na calçada. É muito grande. Então, eu andava na rua, quando eu ia atravessar, só que aqueles equipamentos elétricos, né, não fazem barulho, né? Aí quando você via, o chinês me puxava, eu ia ser atropelado, porque eu realmente não via quando vinha o chinês na bicicleta elétrica ou numa scooter, né, porque não faz barulho, né? Então, eu juntava com o barulho da rua também, e então, isso é um dos fatores até que tem que se preocupar, né? Já tem veículos elétricos na China, né, tipo uma moto, que ali, né, faz o som realmente de uma moto com motor a combustão, né, para a pessoa não cair, né, se machucar ou ser atropelada, né. Então, esse problema da energia, que é um problema que, né, mais grave nos últimos 10 anos aí, isso está afetando a economia e vai afetar a economia mundial numa escala realmente bastante sensível. Até porque eu, essa semana, estava em contato com um fornecedor da China e ele falou que o governo cortou 3 dias de fornecimento de energia para a fábrica deles. Então, o que acontece? A produção vai diminuir, os custos vão subir, isso vai para o preço, né? Não tem milagre, né? Então, hoje,
vamos dizer, essa desaceleração, né, que está acontecendo na China, né? Hoje você não tem mais uma economia crescendo a 2 dígitos, né? E ainda surgiu, depois da pandemia, agora esse problema da energia elétrica para a China tentar, pelo menos, se enquadrar dentro dos parâmetros aí de civilidade, né, com relação ao meio ambiente, né? Então, isso preocupa também não só o governo chinês, mas como o mundo inteiro, porque essa inflação que vai ser gerada na China também vai ser replicada para o resto do mundo, né? Não tenha nem dúvida. A gente chegou aí também, talvez as pessoas que não saibam, né? O mercado, o transporte marítimo internacional virou de ponta cabeça, né? Nós trazíamos um contêiner da China para Natal por $2.000, né? Chegamos a pagar $15.000, né? Então, está caindo, né? Essa semana que passou, ainda consegui fechar um container aí a $12.900, mas é 6, 7 vezes, né, mais caro do que você costumava pagar. Então, esse custo, né, no final das contas, vai cair sempre no colo de quem? Vai cair no colo do consumidor, não tenha nem dúvida, porque você não pode, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né, porque a manufatura do mundo está na China. Isso a gente não tem como negar, né? Então, você também não tem como deixar de comprar. E a única maneira de você comprar é pagando um frete de $13.000, $14.000, né? E você vai ter que simplesmente jogar isso no seu custo, né? E a gente é quem vai pagar, né? O importador, o distribuidor, ele não vai deixar de comprar, porque ele vive daquele negócio, né? E o produto vem de lá. Então, só vai nos restar realmente colocar a mão no bolso para poder pagar mais por um produto que antes a gente pagava 6, 5 vezes menos, né? Então, complicado, né? Então, encerrando a minha pequena apresentação, né? A China tem feito, né, esses investimentos muito fortes aí na energia limpa e a gente espera que, de uma certa forma, esses custos também para você trabalhar essa energia limpa, cada vez mais eles também caiam, né? Para que esses custos não sejam realmente repassados, né? Para não encarecer ainda mais os produtos, né? O governo chinês tem feito um esforço grande, mas as conversas que eu tive com alguns fornecedores na China recentemente, todos eles realmente dizem que está muito difícil, né? Porque tem situações, tem lugares que o governo cota 4 dias, né? A energia. Você imagina a fábrica, né? Sei lá quantos funcionários, né? E você ficar 3, 4 dias sem produzir nada, né? Então, está se esperando agora ver a reação da China, porque como o Ano Novo Chinês na China é diferente do nosso, né, pelo calendário lunar, ele deve começar no final de janeiro e até mais ou menos 8, 10 de fevereiro, o Ano Novo Chinês. Nós vamos entrar no Ano do Tigre, na China, e então, só que esse período é como se fosse o Natal deles, né? Então, eles aproveitam que tem o maior êxodo urbano do mundo, né? Então, todos eles vão para os interiores, vão reencontrar a família, vão confraternizar, vão trocar presentes, né? E a maioria das empresas no Ano Novo Chinês, eles aproveitam exatamente para também fazer as suas manutenções, né? De máquina e tudo, né? Então, normalmente, esse é um feriado muito longo, né? Então, há empresas que param 15 até 20 dias, né? Então, tudo que você tem que fazer na China, a gente que está acostumado, né? Você tem que fazer antes do Ano Novo Chinês, porque se aproximou do Ano Novo Chinês, esqueça, né? Eles já 15 dias antes já começam a não lhe entregar mais nada, né? E aí depois do Ano Novo Chinês. Aí como demora 20, 30, 40 dias para lhe entregar, você normalmente, esse ano de 2022, a gente possivelmente só vai ter embate já a partir do fim de março, né? Então, a China realmente fazendo esse
esse trabalho de abertura de mercado, fazendo essas parcerias, cuidando da sua imagem, tendo cuidado realmente de se adaptar àquela cultura, é possível, sim, você entrar no mercado. Me fizeram a pergunta, mas é preciso, para vender para a China, tem que vender 500 contêineres. Não, esqueça isso. Hoje já existem redes de supermercados na China que só trabalham com produtos importados. Só produtos importados. Mas só que quem compra, a maioria, são os chineses, né? Porque, claro, os expatriados, eles costumam ir também nessas redes, né, porque se identificam com os produtos do país de origem, aquela coisa toda. Mas hoje, o maior consumo dessas redes são de chineses. E eles compram quantidades, evidentemente, menores. Claro que, para a gente falar de China, né, o ideal sempre é pensar pelo menos um container, né? Mas também nada impede que você comece com um lote menor, né? E comece a mandar um pallet, 2 pallets, né? E vai fazendo o seu mercado, abrindo o seu mercado. Evidentemente que quando você não tem uma escala, né, você pode ter custos maiores, mas eu digo que também é possível que pequenos empreendedores, né, pequenas empresas também se juntem, né, e dividam esses custos, né? Podem ir àquela feira, porque agora, né, a feira ACIE tem todos os anos na China, que é a feira voltada para a importação, né? Então, às vezes, com um pequeno investimento, né, dá para, sim, para você colocar o pezinho lá e começar a fazer a sua história lá na China, né? E trabalhar em parceria com o chinês, no primeiro momento, para realmente você conhecer o mercado. Bom, eu acho que eu esgotei aqui a minha apresentação, então. Muito obrigado, estou aí aberto às perguntas. Eu que agradeço, Átila, nós que agradecemos, né? Muitos insights aí, né? Tanto a questão cultural da China, que é diferenciada, quanto também no avanço tecnológico deles, né? Eles realmente não brincam em serviço, né? 5G, questão do carro, questão da indústria das caras, então muito aprendizado aí hoje, nós que agradecemos. Parabéns pela palestra, foi muito enriquecedor e também já tenho aqui algumas perguntas. Uma do grande parceiro aqui também do PX, né? Do Alexandre, da Mater Comics. Feliz com a presença do Alexandre no evento. Thomas, me permita uma Claro, interrupção. claro. Ele pensou que eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Eu agradeço imensamente a Alexandre Rocha, porque quando o João me chamou, né, eu falei, João, meu amigo, eu não sei fazer PowerPoint bonito e tal. Ele disse, não se preocupe com isso, né? A gente não se preocupa, né, e tal. Mas aí Alexandre é quem fez esse trabalho maravilhoso aí que vocês puderam ver aí nessa apresentação, viu? Eu não sei nada de PowerPoint, viu, pessoal? Então, agradeço demais a Alexandre aí pela força. Joia. Alexandre sempre ajudando, né? Sempre junto aí. Bacana. Mas aí qual foi a pergunta que ele fez, então? Então, ele fez a pergunta que eu acho que você no final acabou respondendo, mas caso queira detalhar mais um pouco, né? Que ele falou assim, né? Para baratear os custos de participação em feiras internacionais, é possível várias empresas se juntarem para expor no mesmo stand? Sim, isso daí, na verdade, a gente até chegou a fazer em 2018, né, um projeto nesse sentido, né? A minha ideia era levar algumas empresas brasileiras, né, daqui do Rio Grande do Norte, para esse stand lá da feira, né? E assim, a ideia era que nós fôssemos representando aquelas empresas, né? Porque se fosse colocar o custo, né, para todas as empresas irem, né? Se quiserem ir, tudo bem, né? Mas a nossa intenção era viabilizar esse projeto, né? Então, a ideia é que a gente tivesse pelo menos umas 4, 5 empresas, né, para bancar aqueles custos todos, né? Mas, lamentavelmente, eu acho que às vezes a gente tem uma coisa de sair muito na frente e aí as coisas não são bem assimiladas ainda, né? Por ser pioneiro demais, aí às vezes a gente acaba
não conseguindo atingir aquele objetivo, mas ainda está de pé, né? A gente tem sim, porque aí cada um pode fazer o que nós chamamos de um embarque consolidado, né? Colocando várias empresas num container, e daí todos esses custos são rateados por essas empresas, né? E fica uma coisa razoável, né? O que não pode, às vezes, assim, eu já tive uma situação que a pessoa nos procura, né? E acha que colocando uma página na internet em inglês e em mandarim, a pessoa vai comprar o produto, né? Então, realmente, né? Pode ser, claro que existe, né, um movimento orgânico, né? Algum chinês sem querer chegou lá e vai ver a página dele, mas é uma coisa bastante, eu acredito, bastante incipiente, né? Se não tiver um direcionamento correto, né, eu não acredito que seja de muito sucesso uma tentativa como essa, né? Só colocar uma página na internet, né? E no caso das redes sociais, né? É a mesma coisa. Lá não tem Instagram. Ou você usa as redes sociais deles, ou não tem como você chegar a eles, né? Então, por isso que eu falei daquele detalhe da parceria. A gente precisa realmente dessa geração Z que está lá, que hoje está super ávida, né? Para ajudar e tudo. Eles são muito solícitos, né? E realmente dá para se fazer isso acontecer sem problema nenhum. Que eu achei bem interessante, ficou bem nítido, né, na sua apresentação, que eles realmente prezam pelo próprio ecossistema, né? Própria forma de pagamento, próprias redes sociais. Então, Isso. com certeza exige expertise aí. Outra pergunta que surgiu, Atila, foi da Daniele Fernandes, certo? Quem? Que é da Daniele. É uma pergunta mais Daniele. abrangente, né? Ela perguntou qual a maior dificuldade para entrar no mercado chinês. Olha, a maior dificuldade, eu diria, não dificuldade, né? Mas adaptabilidade, né? É aquilo que eu falei, né? É essa adequação à cultura deles, né? Porque se você tiver o produto com o rótulo errado, a cor errada, né? A maneira errada de traduzir o seu produto, né? Aquilo que eu falei, às vezes a pessoa quer insistir e pegar aquele nome e fazer uma tradução para chinês. Pode ser que dê problema, né? Então tem que entender que para todos os momentos e os segmentos, vamos dizer assim, a gente, em um determinado momento, precisa de uma assessoria, né, de quem entenda daquela área, para nos auxiliar a trilhar os primeiros caminhos, né? A gente chegar na China é muito diferente, por exemplo, de experiências que eu já tive na Europa e nos Estados Unidos. Realmente a gente chegar lá, porque a nossa cultura é similar, né? Então dá para a gente ainda se arriscar mais. Mas na China é muito complicado, né? Muito difícil, porque você não tem comunicação, né? Não tem comunicação. A gente se comunica bem, porque vamos dizer assim, todos os ambientes que eu trafego são ambientes de cunho internacional. Então, você sempre vai encontrar alguém que fala, a maioria vai falar inglês, né, outros que falam espanhol, outros falam italiano, francês, mas você vai estar num ambiente que você, pelo menos, consegue se comunicar. Né? Mas quando você vai para a rua, para o povão, é impressionante. Não tem, né? E se você chega, se você fala, né? Você fala inglês, aí quando ele fala a little, aí você já sabe que você não vai conseguir desenvolver nenhuma conversação, porque realmente ele não fala nada. Então, a gente precisa estar de mão dadas com um parceiro local, sem dúvida nenhuma. Senão a gente não vai a lugar nenhum. Uma vez eu li uma frase de um fotógrafo francês que ele foi ao Japão e ele disse que ir ao Japão para ele toda vez é uma sensação que ele não está em outro país, não, é outro planeta. E me parece que isso é um pouco similar. Às vezes a gente se sente mais ou menos assim mesmo, né? Joia, joia, Atila. Temos mais uma pergunta aqui, da Sara,
que está muito focado nessa relação RN-China, né? Existe alguma articulação do governo do RN para facilitar esse processo de negociação com China, ou esses assuntos são tratados unicamente pela diplomacia federal? Vamos lá. Não me entendam mal, né? Eu sou uma pessoa da iniciativa privada, né? Eu acredito na iniciativa privada. Acredito que a gente deva se movimentar, né, por iniciativa própria e não ficar sempre esperando do governo as coisas. O que eu me referi à diplomacia é porque o que é que existe, né? Aqui no Rio Grande do Norte eu desconheço, eu vejo algumas ações aqui de trazer alguns empresários e tudo, mas eu desconheço que tenha uma articulação para isso, né? Existem algumas ações isoladas, principalmente ligadas a essa área de energia alternativa, né? Mas eu não vejo essa ação, né? A diplomacia, na verdade, ela vai para resolver, tipo, uma situação, tipo, a gente, para exportar peixe para os Estados Unidos, eu preciso que o FDA americano aprove, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui do Marcos Van Basten. Cosméticos são bem aceitos no mercado chinês? Sim, né? Mas vai ter que passar pela Anvisa chinesa. Por quê? Porque é um produto que vai em contato com a pele, então vão ter que fazer todas aquelas análises, se determinados produtos químicos que usam no Brasil vão ser aceitos também na China, né? Então, mas ali o mercado é amplo, até porque também você tem uma população muçulmana também muito grande, né? Então, assim, tem outras características, né? E hoje também, eu diria, na costa, né, você tem muitas cidades com muitos expatriados, né? Tem muita gente de fora também morando na China, né? Então, mas sim. Bacana, bacana. Recebemos também algumas perguntas externas, certo? Uma se refere mais à logística, ao processo operacional, se tem alguns principais documentos, né, alguma documentação que é exigida por padrão quando você exporta para a China. Não entendi bem a pergunta também. Em relação à documentação, né, você também tem a questão da documentação aduaneira, precisa de documentos como o certificado de origem. Qual a sua experiência em relação a isso? Pronto. Tudo vai depender do produto, né? Então, vamos citar um caso específico, né? A analogia é a mesma para qualquer país, né? Então, se você precisa, é um produto de origem animal ou vegetal, você vai precisar de uma certificação do Ministério da Agricultura, certificado de sanidade, né? Então, e aí, para você ter certificado de sanidade, a diplomacia já trabalhou. Então, foram feitos acordos entre Estados Unidos e Brasil, China e Brasil, que é o caso, né, do melão, que é o caso do frango, da carne, né? Então, quando o Ministério da Agricultura emite aquele documento, então já existe um acordo diplomático para aquilo, para que aquele produto entre lá. E a documentação de exportação é a normal de qualquer outro país, né? Fatura, packing list, certificado de origem para redução de imposto e alguma coisa específica, né? Que talvez eles já precisam e é só eles solicitar aqui e a gente tentar atender aquela exigência, né? Mas em tese é o normal, né? Fatura, packing list, se vai aéreo AWB, se vai marítimo BL, né? E os certificados, de uma maneira geral, né? Ou seja, segue mais ou menos aí o modelo padrão internacional, né? Mesmo padrão, não mudaria em nada. Tudo que eles aprenderam no PIEX, os que estão aqui do PIEX, né? Vocês já ensinaram, é o mesmo processo, não muda em nada. E aqui também a mesma coisa, para sair, faz a DUI, né? Vai lá na Receita, libera, vai na Agricultura, libera, e coloca no avião ou no navio. Pronto. Sem segredos, né? Não, tranquilo. Só precisa aprender Joia. mandarim, talvez. Mas. Aí complica. Átila, acabamos de receber mais uma pergunta direta aqui pelo chat da Ana Lúcia, né? Falando sobre roupas infantis, se são bem aceitos no mercado chinês. Vamos lá.
Se a gente fala de confecção e têxtil, né, vamos dizer assim, os papas, né, dessa área são os chineses, né? É aquilo que eu falo. Se essas roupas infantis, né, estiverem voltadas, né, para o gosto chinês e você tendo algum diferencial, porque se a gente for trabalhar só questão de preço, né, talvez a gente não tenha um produto tão competitivo dentro da área têxtil, porque eles são muito fortes, né? Assim como o Brasil também. Importar têxtil no Brasil não é uma coisa fácil, né? Existe muita regulação, controle de preço, porque o Brasil é muito forte no têxtil, né? Mas é aquilo que eu falo, né? Nada que seja bem trabalhado. Hoje a gente tem a internet, né, para cair no agrado e viralizar, né? Então, né, quando eu cheguei uma vez na China que eu vi uma loja da Havaianas, falei, pô, chegou, né? A Havaiana é um case no mundo inteiro, né? Quem imaginou que a gente ia estar vendendo, né, sandália havaiana e eles lá fazem chinelo um décimo do preço, né? Mas eles conseguiram, né, criar um valor agregado para a sandália havaiana, né? E todo mundo lá quer a sandália havaiana. Então tem várias lojas, já vi em várias cidades na China, grandes hotéis, uns hotéis bem legais, tem loja, né? Tem loja da Havaianas, né? Então tudo vai depender exatamente do como você vai trabalhar o seu produto lá, né? Abrir o mercado, né? Então tem que fazer né, usar todas as ferramentas para que aquele seu produto seja conhecido, seja aceito, né? Que o público lá se identifique com o seu produto, né? Acho que a Havaianas é um exemplo bem bacana, né? Porque realmente conseguiu pegar aí né, levar a marca Brasil lá para fora. E vem também alguma empresa assim de pequeno, médio porte em mente, não precisa necessariamente falar o nome da empresa, que também já conseguiu realizar algumas exportações. Sim, tem essa empresa, uma das empresas que participou da primeira CIE é uma empresa que eles fazem produtos alimentícios liofilizados. Vende aqui no supermercado, eu acho que vou dizer, chama VAP. Então, eles hoje estão na China, eles estão com uma distribuição, eles estão vendendo já nos supermercados chineses, né? E, entre outros, tem uma indústria de suco, que também não é muito grande, tem uma empresa do Pará, que também está vendendo uma bebida à base de açaí, aquele Hulk, né, que jogou na seleção brasileira, tem um case muito legal lá, já de um pessoal também, eu acho que eles são do Pará também, eles estão vendendo açaí lá, e foi feita toda uma campanha de marketing, né, com o Hulk, né, com esse jogador, que ele lá também, além de ser da seleção brasileira, ele também estava jogando, acho que era no Guangzhou, que era um time de futebol lá, né, que tem muito dinheiro, e então assim, então eles estão lá, né, tem um pessoal que eu conheci também, eles são de São Paulo, tem uns bares lá, e ele já vende vários produtos brasileiros, inclusive cachaça, ele adaptou o rótulo bem direitinho, entendeu? Tá tudo em chinês, né? Mas ele está vendendo, vende caipirinha, né? Vende coxinha, né? Então, assim, esse tipo de coisa, né? Você tentar implantar uma cultura, né, num outro país, vai levar um tempo, precisa de um investimento, né? Mas se cair no gosto, aí vai embora, né? Aí pesa o potencial do mercado chinês, né? Uma vez que você consegue penetrar, né, o Aí mercado é quase finito, né? se você acertar, né, para atender. Aí a pessoa acerta e cheia, né? Uma empresa. Não, bacana, muito obrigado aí por esses exemplos, né? Então é possível sim, né, para pequenas e médias empresas aproveitarem Com certeza. essas, essas oportunidades fantásticas aí que o mercado chinês tem para oferecer. Muito obrigado também por atender as perguntas aí que surgiram, né? Foram perguntas bastante interessantes. Caso alguém ainda tenha uma pergunta, por favor, registre, mas acredito que estamos chegando aí ao final. Gostaria também de aproveitar o ensejo, né, de pedir para todo mundo seguir as redes sociais do PX,
Acho que o João acabou de colocar aí, né, o pex.rn no Instagram, tem um canal no YouTube, tem um e-mail também. Então, muito obrigado. Átila, mais uma vez, muito obrigado. Foi Eu muito que enriquecedor. agradeço. E eu acho que também que incentiva os nossos empresários, né, a ver novas possibilidades. Sem dúvida. Eu acho que tudo feito, né, com um bom planejamento, né, com carinho, com amor, né, você atinge seu objetivo, né. A China não é intransponível, né, só é um país com uma cultura bastante interessante. Posso dizer de cátedra, né, eles são muito receptivos, são muito legais, né, abertos, né, e então assim é a questão de você conseguir, né, fazer esse link e fazer as coisas acontecerem, né? Da parte da importação, eu tenho N exemplos, né? Que a gente conseguiu com importadores brasileiros terem esse vínculo, né, com o fornecedor chinês. Só um exemplo para fechar, nós temos um cliente que eu já fui com ele, acho que umas 5 vezes para a China, e ele chegou a um ponto que ele tinha feito adiantamentos para esse fornecedor chinês que tinham chegado quase a US$ 1 milhão, e o chinês não mandava um produto, né? E aí ele se desesperou, me ligou, vamos embora, vamos lá, porque o cara está com o meu dinheiro. Eles tenham calma, vamos lá, né? E a gente foi, né? E ele realmente disse que teve um problema lá e tal na produção, né? Mas o que é que ele fez? A partir daquele momento, ele começou a mandar a mercadoria, mandou. Quando chegou naquele 1 milhão, vamos dizer assim, né? Ele ficou mandando até cobrir aquele adiantamento e depois ele mandou mais quase 1 milhão sem pedir um tostão antecipado, Ou né? seja, criou uma relação de confiança, né? Exatamente, onde eu quero chegar. Depois que você cria esse laço, que você cria esse vínculo, né, o fornecedor chinês é um parceiro por muito tempo, nem tenha nem dúvida. E vai ser seu amigo, vai levar você, vem aqui, vai lá, né? Eles são, nesse aspecto, eu acho que eles ensinam um pouco, tem as suas nuances, né? Mas nesse aspecto, depois que você realmente ganhou, eu acho que isso é uma característica até do oriental, né? Eu também, né, sou de São Paulo, convivi muito tempo com um japonês lá, mas era exatamente isso. Se você ganha a confiança deles, você tem um amigo pro resto da vida, né? Mas eles são, num primeiro momento, desconfiados também, não tem nem dúvida. Mas ganhou a confiança, vai embora. Preza por uma relação a longo prazo, né? Exatamente. Pode ir tranquilo. Perfeito, perfeito, perfeito. Pois, mais uma vez, muito obrigado, né? Acho que você já deve ter visto aí no chat, tá cheio de elogios pela sua palestra aí. Obrigado a todos. Parabéns e muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, João, né? E a todos aí que tiveram a paciência de me ouvir aí por 1 hora e pouco, né? E estou sempre à disposição, né? Precisarem de mim, tenho meus contatos aí, né? E estou sempre à disposição. Se for para dividir essas experiências, eu gosto muito. Eu acho que chega um momento da vida que a gente também tem que dividir, né? Então, eu gosto realmente de fazer essa parceria aí com quem quiser me ouvir, eu estou sempre à disposição. Nós do PEC somos muito gratos, né? Ter sempre parceiros de qualidade, isso para nossos empresários tem muito valor. Então, gratidão. Valeu. Muito obrigado. Um abraço a Boa, todos.